Olá, meus caros amigos. Estou aqui hoje muito feliz de poder narrar a história de Eduardo da Costa Mendes. Ele é um daqueles escritores que não desistem nunca. E durante 10 anos, tentando e escrevendo, ele resolveu abrir a própria editora, que se chama Elmo Negro Livros Artesanais. É quase toda voltada para contos e pequenas narrativas. Ele é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu confesso que sempre quis conhecer esse pedaço do país. Agora deve estar a maior loucura, né? Com o sucesso da novela do Pantanal. Mas eu sempre ouvi a música do Almir Sater, né? E ele fala desse céu maravilhoso, dessas estrelas. Me dá vontade de pegar um mochilão, atravessar para a Bolívia, pegar o trem da morte e ir até Machu Picchu por Corumbá. Amigo, eu vou ler o seu conto. Eu ainda não li, então eu já liguei o microfone para ler, para que a minha experiência seja a mesma dos meus ouvintes. E você que está aí ouvindo, o que você acha de embarcar comigo numa nova história chamada Caixa de Alianças? Se hoje minha experiência não passa de um anseio pela morte, é porque eu mereço isso. É certo afirmar que os meus dias já estão contados. Creio que eu não durarei sequer mais uma semana. E apesar do meu fim esteja se mostrando tão penoso, ainda mais comparado a tudo o que eu já passei, não posso deixar de afirmar que a morte será o maior suplício de minha vida. Apesar de entender que minha avançada idade seja responsável pela debilidade do meu corpo, estou convicto de que o motivo por eu ser um velho aturdido, um velho solitário e incapaz de me levantar dessa cama, tomada por meus próprios excrementos, está relacionado com tudo que eu fiz naquela noite. Na noite de 3 de fevereiro de 1916. E se minhas palavras não lhe soam como a verdade, peço-lhe para que ouça a minha história até o fim. Outros como eu hoje são chamados de heróis, mas por ter deixado a corrupção se instalar em minha alma e por ter sido eu o mais covarde entre os covardes, tal adjetivação jamais poderá ser atribuída a mim. O problema é que, naquele tempo, a juventude me fez acreditar que os meus atos denotavam mais esperteza do que corrupção. Isso fez com que eu, inconsequentemente, os levasse até o fim. Malditas sejam as minhas atitudes, que tomamos sem pensar, porque elas são as responsáveis pelo nosso arrastamento para o inferno. Meu nome é Ernest Clint Murr. Apesar de agora eu não ser nada mais relevante que um peso sobre esse colchão, em outrora ocupei o posto de suboficial na Marinha Americana, exercendo a função de motorista no grupamento de infantaria Fox 626. Geralmente éramos os responsáveis pelas primeiras investidas às linhas inimigas, tornando nossa função uma das mais perigosas para aqueles que se encontravam nos altos da Primeira Guerra Mundial. Sofremos significativas baixas nos ataques a Stalingrado, a Gênova e a Normandia. Em outras palavras, fomos massacrados nesses campos. E quando eu fui tomado pelo desejo que me conduziu a esse destino de solidão, pouquíssimos eram os combatentes remanescentes no meu agrupamento. As mortes estavam aumentando todos os dias, e em mim, a ideia de morrer em prol de uma medalha no peito de algum general parecia cada vez mais insana. Não faltava muito para minha aposentadoria, e morrer em meio à desumanidade dos campos de batalha não parecia uma boa maneira de gozar a vida após tantos anos dedicados ao meu país.
Eu carregava comigo a insofismável certeza de que aquela guerra nada mais era do que outra maneira de se gerar dinheiro e poder para aqueles que já se encontravam no pináculo da pirâmide social. Se não fosse por esse motivo, sem dúvida ela não teria acontecido. O patriotismo é deveras bem visto pela sociedade, mas a realidade é que, bem, ele não passa de uma propaganda interessada em vender um ou mais produtos. Todos eles vão encher cada vez mais o bolso dos mais ricos. E enquanto os familiares se debrulham em lágrimas à beira dos túmulos e monumentos erguidos para soldados mortos, a burguesia gargalha e usufrui dos frutos da guerra. E saber disso me motivou a fazer o que eu fiz. Na noite de 26 de janeiro, fui convocado a conduzir um pequeno comboio que levaria algumas cargas de volta a um dos nossos postos, aqueles mais avançados. Essas cargas se tratavam de cápsulas deflagradas de morteiros de 60 milímetros, uma boa remessa de armamentos defeituosos e alguns feridos não tão sequelados pelos horrores da guerra. Quem me delegou tal ordem fora o capitão Brandon O. Rockfeld, um ex-professor de matemática que já não passava de um trêmulo psicótico que se recusava a aceitar sua baixa por conta da lealdade ao nosso país e ao juramento que fizera ao seu vô antes de embarcar para as trincheiras, as quais naquele momento serviam-lhe como casa. Na manhã em que eu parti pelo rádio, fiquei sabendo que o capitão Brandon voara despedaçado pelos ares em decorrência de uma explosão de granada. E por conta disso, muito me entristeci, pois pelo capitão eu nutria um apreço bastante fugaz, já que ele era o detentor de uma porção de traços femininos, e olhar para ele era a única maneira de pensar nas lindas mulheres que nos aguardavam no outro lado do continente. O comboio conduzido por mim era composto de 3 Berliettes, conseguidos graças a uma troca com os franceses, meia dúzia de Davidson Cadillacs e 11 batedores em suas Harley Davidsons, sendo esses últimos os responsáveis por um acompanhamento de uma formação tática, tal como se a carga sob nossa custódia valesse bem mais do que acreditávamos que valia. Apesar de conduzirmos sob as maiores delegações de cuidados, muitas prevenções, o campo inimigo compunha a maior parte do terreno por onde precisávamos passar. Por conta desse azar, boa parte dos nossos batedores foi derrubada por atiradores ou emboscada nas linhas de minas terrestres. Infelizmente, perdemos todos antes mesmo do que o terceiro dia tivesse chegado ao fim, e sem muita demora. Nossos Davidsons Cadillacs também começaram a ser destruídos, um a um. Em sua maioria foram disparos de RPGs. Eram os responsáveis pela destruição dos veículos, mas também houve momentos em que baterias de morteiros calibre 30mm fizeram recair sobre nós a estrondeante chuva de fogo, a qual despedaçou tudo pelo caminho. E quando restavam apenas os Berliettes, não me falhou a certeza de que, se eu nada fizesse a respeito, seria o meu próprio fim, inevitável. Na noite de 3 de maio, quando apenas meu veículo se mantinha intacto, juntamente ao cabo Scott Silverstein, meu piloto, amaldiçoei a todos os canalhas responsáveis pela guerra que estávamos travando e todas as outras que já haviam se passado. Praguejei o governo e os burgueses por sempre andarem de mãos dadas, arrumando maneiras de convencer o povo de que o nosso país é um dos melhores do mundo, graças ao patriotismo cego dos nossos soldados. E também maldisse o povo por abaixar a cabeça para esses filhos da puta, ao invés de enfiá-los em fogueiras da mesma maneira que foi feito com as inocentes mulheres em Salem. Essa foi a fagulha que faltava para fazer arder em mim a chama da deserção. Estávamos convictos de que, não daríamos continuidade àquela missão,
Mas como tínhamos a ciência de que a morte era certa caso fôssemos pegos e julgados por nossa deserção, tivemos a ideia de desviar o caminho, até encontrarmos algum lugar onde o nosso inglês fosse plenamente compreendido. Quando encontrássemos um local com tal propriedade, venderíamos o caminhão para algum fazendeiro ou comerciante local, e dessa maneira conseguiríamos dinheiro para novas identidades e para nossa sobrevivência durante um tempo necessário até que, a gente arrumasse algum emprego. Ao pé que nossa ideia era esdrúxula, mas também era genial, e estávamos dispostos a seguir com ela até o fim. Mas por uma maldita coincidência do destino, não foi necessário dar continuidade a esse plano. Para que não fosse questionada a procedência do veículo, precisávamos dar um jeito de sumir com todos os artefatos relacionados à guerra. Seria muita ingenuidade nossa acreditar que, em meio a um confronto de proporções mundiais, um caminhão repleto de materiais bélicos não sugeriria especulações a respeito de suas origens e procedências. Então começamos a nos livrar de toda a parafernália que perquirisse as relações com o nosso quartel, ou pudesse ser associado com qualquer força destrutiva. E em meio ao desmanche do veículo, nós nos deparamos com 2 caixas formidavelmente bem lacradas. Sem a possibilidade de pesá-las com exatidão, afirmamos que ambas possuíam um peso milimetricamente igual, e não eram nem mais pesadas e nem mais leves que 30 quilos cada uma. Comichados pelo desejo de descobrir o que estava guardado no interior daquelas caixas, arrombamos o madeiramento que lhe assegurava o segredo. Os primeiros golpes desferidos com os nossos pés de cabra não serviram para deslacrar as urnas, mas fizeram ressoar de seus interiores um tilintar completamente dispar do som proporcionado pelo bronze das cápsulas deflagradas, as quais também carregávamos. Era um tilintar bem mais suave, até um tanto delicado, por assim dizer. E esse som mais refinado foi explicado quando enfim conseguimos abrir os cofres. Eram inúmeros anéis. Muitos anéis. De ouro, todos. Alianças, dezenas. E até centenas de milhares delas. Confinadas e tão compactadas dentro daquele recipiente que mais pareciam estar fundidas umas nas outras. Várias cartas também se mesclavam ao ouro, mas não chamavam a atenção da mesma maneira que as pecinhas anelares. Nossa surpresa foi inevitável quando descobrimos que aquele tesouro, e de imediato sincronizamos nossos pensamentos em um misto de sorrateira sordidez, cobiçosa maldade. A gente tinha encontrado o ouro. E aquele ouro todo podia ser a nossa passagem para longe daquele inferno. Afinal de contas, não importa qual seja a era que a humanidade esteja vivendo, nós sempre seremos atraídos, como moscas, pelos objetos que reluzirem diante de nós. E por conta disso, vendê-las não nos daria nenhum trabalho, tampouco prejuízos. E o fato do ouro também não ser um metal difícil de ser derretido, moldado e trabalhado também facilitaria a questão das vendas e não demandaria muito esforço efetuar a troca dos objetos pelo dinheiro real. O ano era de 1918, quando a guerra teve fim graças à martelada final dada pelo Marechal Ferdinand Jean-Marie Foch. Eu já me encontrava nessa casa, de onde agora narro essa terrível história. E minha chegada aqui se deu após a divisão das caixas, com o cabo Scott, na noite em que saqueamos o caminhão e seguimos cada qual para o seu caminho. E antes da minha chegada em seus tempos áureos, essa mansão era respeitosamente bem vista pela sociedade local, e principalmente pelos ricos donos das propriedades vizinhas. Entretanto, a realidade é que, mesmo nos dias de minha direção, a ascensão dessa casa nunca teve muito impulso, jamais me reservando a felicidade do descanso merecido após tantos anos de trabalho.
Para que você tenha uma breve noção do que eu vivenciei nesse ambiente, direi que nem mesmo os empregados que eu contratei me respeitavam como deveriam. E além de não existir uma explicação sensata para isso, esse, sem dúvidas, foi o menor dos problemas que eu encarei nesses últimos anos. A desolação da minha casa se estendeu por muito tempo, dando aos corredores e demais ambientes da mansão uma solidão digna de um mausoléu. E todo esse críptico isolamento está relacionado com o fato de eu jamais ter conseguido estabelecer nenhum relacionamento duradouro, o qual pudesse me proporcionar, talvez, filhos, ou formalizar qualquer sugestão de família. No início, todas as mulheres com quem me deitei não representavam nada além de um divertimento momentâneo, impossibilitando-me suscitar a existência de um lugar onde eu atribuísse a palavra lar. Sendo assim, durante um bom tempo, todas as minhas ações giraram em torno do meu deleite individual, e essa promiscuidade exacerbada fez com que os boatos ao meu respeito tomassem rumos que não me permitiam a inserção das políticas de boa vizinhança dos grupos mais afortunados, dando à sociedade bons motivos para repelir de todas as formalidades sociais, cerimônias ou festas. Eles não me chamavam. Mas quando percebi que minhas atitudes não estavam me conduzindo para lugar nenhum, abandonei a saliência das noitadas de prazer e iniciei uma busca por uma pessoa com quem eu pudesse dividir meus dias até o fim da vida. E apesar de, durante muitos anos, eu ter buscado essa companheira que pudesse se tornar minha esposa, meus relacionamentos sempre tomavam rumos muito solúveis, onde até mesmo os confrontos mais banais acarretavam no término e, posteriormente, na completa separação. E naquele tempo eu não sabia explicar o motivo por trás de tamanha liquidez dos meus relacionamentos, pois sempre me esforcei para ser uma pessoa compassiva em relação aos problemas alheios, mas era como se, após minha vinda para essa mansão, uma barreira impedisse o amor de se instalar em mim. E dessa maneira, minhas investidas e tentativas de arrumar alguém foram todas sabotadas pelas minhas próprias atitudes. E hoje eu consigo entender. Quando as flores dos nossos corações deixam de ser regadas pelas águas do amor, mostramos quem verdadeiramente somos. Tal circunstância nos faz replicar as sementes do embotamento, dando às nossas palavras e ações o poder de um punhal. Por conta dessa falta de amor, eu sempre acabei por ferir as pessoas, e somente agora, com o meu relato, é que eu consigo entender o porquê de eu nunca ter conseguido alcançar a felicidade trazida no casamento. Depois do que eu fiz, não seria justo que eu merecesse tal gozo. Entretanto, vejam, as desgraças da minha vida não se resumiram aos tantos fracassos em meus relacionamentos. Elas foram muito além disso. Certa noite, após eu ter dispensado os serviços do meu mordomo, pela falta do que fazer e diante da ausência de pessoas com que eu pudesse conversar, tive a infeliz ideia de ler uma das cartas encontradas na caixa de alianças. Logo que a abri, depois de anos, eu me deparei com uma transcorrência trêmula nas letras grifadas no papel. E entender o motivo daquela canhestra escrita não foi difícil após ler o conteúdo da carta. Nela havia uma das mais perfeitas declarações de amor, mas também uma pesarosa despedida, daquelas que são só capazes de ser expressadas no leito da morte. A carta havia sido escrita por um soldado, endereçada a uma mulher, ao qual eu prefiro não mencionar o nome, e as marcas do papel amarrotado contrastavam com as manchas de sangue deixadas pelo escritor. Na noite em que eu li a carta, em sonho, assisti à cena de uma bela jovem se enforcando em uma árvore, onde o seu nome e o do seu amado estavam gravados em uma demonstração de amor. A protuberância em sua barriga não escondia a avançada gestação dela, e a tristeza no seu semblante revelava um medo de trazer ao mundo uma criança que crescia sem um pai. Eu não sei como captei toda a melancolia dos seus sentimentos, mas era como se eu tivesse vivido tudo aquilo, tudo o que ela estava sentindo,
Despertei de tal sonho, resfolegando como nunca, e tamanha foi a exasperação por tão febril pesadelo que minha mente demorou a se recuperar do torvelinho de sensações ruins que estavam me acometendo. Mas ainda que eu estivesse tonto por conta do meu repentino despertar, foi impossível não delinear a fantasmagórica silhueta que me espreitava ao pé da cama. E aquela figura fantasmal me desejava com tal fúria, com tal de um errante em busca de vingança, experimentando-me com um olhar, como se planejasse a melhor maneira de desgraçar a minha vida. A incidência desses eventos paranormais em minha propriedade acabou por espantar todos os meus funcionários e criou uma maldita reputação a respeito da minha casa. Até o momento em que o último trabalhador ainda se mantinha na minha mansão, eu nada havia visto que me convencesse a acreditar nas coisas que foram ditas antes dos pedidos de demissão. Mas quando somente eu mantive meus pés nessa desolação chamada de casa, é que realmente me deparei com aquilo que eu relutava acreditar. Em certa manhã, enquanto eu alimentava os peixes na fonte em frente à entrada da mansão, percebi ter visto uma porção de pessoas abaixadas, espreitando-me por entre os arbustos da ala norte. O fato do avistamento ter se dado tanto longe quanto de onde eu me encontrava fez com que eu culpasse a minha imaginação, afrontada pela sucessão de demissões inexplicáveis, ao invés de ir lá averiguar o que estava diante de mim. Em outra ocasião de maior confinamento, eu me deparei com uma mulher nua, tomada pela sua decrepitude, levitando de ponta cabeça sobre um carpete no hall de entrada da mansão. E aí os senhores podem imaginar uma senhora nua, de ponta cabeça, levitando no hall de entrada. Era a figura mais mortiferamente pálida que eu já tinha presenciado e se expressava com murmúrios anelantes e gemebundos. Essa foi a primeira vez que me deparei com uma entidade tão perfeitamente visível. E não obstante, nem de longe foi a última. Também tive o desprazer de fitar uma figura bestial, se movendo pelas prateleiras na minha biblioteca. Tal era um misto de pessoas e farrapos, e se locomovia grotescamente em instaladas contorções. Essa foi uma das cenas mais assombrosas de minha vida. E se você duvida, é porque nunca viu um fantasma, nunca viu uma alma penada se movendo no seu quarto ou na biblioteca, olhando para você. Consecutivas noites trouxeram os mais horrendos acontecimentos para dentro da minha mansão. Comumente me deparei com a repentina mudança de temperatura dos cômodos, os quais geralmente deixavam para trás sua amena normalidade, para assumir tenebrosas glaciações capazes de arrancar vapores das minhas palavras. Gargalhadas febris emanavam escandalosamente dos cômodos mais afastados. Nas noites de trevas mais imperativas, todas as vezes em que foi necessário enfrentar alguns dos corredores da minha casa, eu me deparei com ligeiros e rastejantes espectros, que sempre estavam distantes do meu alcance físico, mas próximos do meu campo de visão, ao ponto de eu experimentar cada detalhe de suas malignas silhuetas. As pomposas personalidades, pintadas nos antiquados quadros em minhas paredes, pareciam me espreitar. O mesmo se dava para os bustos enaltecidos que se encontravam dispostos por toda a propriedade. Eles pareciam me acompanhar com os olhos para cada canto que eu fosse. E então, mediante a todas essas situações, decidi evitar sair do meu quarto, pois entre todos os lugares da casa, esse aposento parecia ser o que possuía a menor incidência de aparições. Mas como forma de cuidado, acabei por cobrir todos os espelhos ao meu redor. Tal atitude tinha como intuito zelar pela minha sanidade, pois diversas foram as vezes em que acabei por fitar alguma criatura no lugar onde era para estar o meu reflexo. Essas aparições eram parecidas com homens, os quais, por conta do desejo de voltar do mundo dos mortos, para assim resolverem a pendência de algum assunto inacabado,
acabavam por compactuar com entidades sombrias que lhe reservaram as mais abomináveis aparências. Com o decorrer do tempo e por diversas vezes tentei vender essa propriedade, mas nunca consegui. Os poucos negociantes que se dispuseram a avaliar essa maldita casa foram postos para correr quando se deparavam com o aspecto hediondo que os anos trouxeram para esse lugar. Os chafarizes dispostos pela propriedade deixaram a suntuosidade para trás e assumiram a asquerosa aparência dos borbulhantes brejos, todos infestados por sapos e outras pragas. As grades e portões que protegem a mansão se retorceram pela implacável ação dos impetuosos dias e noites de chuva, assomados à inexplicável oxidação acelerada. Boa parte das paredes externas foi tomada pelo bolor das grossas camadas de musgo e pelas insistentes trepadeiras que faziam com que, nas paredes internas, grandes infiltrações despontassem imensas e fétidas manchas de fungo. E, por fim, o sótão e o porão serviram de morada para as mais colossais infestações de ratos e morcegos, os quais, noites após noites, fornicavam, brigavam e se regozijavam audível e rançosamente pela casa. Para que a fome e a sede não me acometessem ao ponto fatal, vez ou outra eu precisava ir até a cidade, comprar mantimentos. Era sempre muito difícil conseguir tudo o que eu queria, pois ainda que eu possuísse ouro suficiente, o tratamento comigo era sempre desdenhado pelas pessoas. Todos sabiam que eu havia me tornado um desgraçado e evitavam confrontar os anátemas trazidos por mim, para assim não afetarem seu passivo cotidiano. E a forma que eu encontrei para conseguir o que eu precisava foi contratando os trabalhos de um pequeno jovem cego, que eu encontrei subjugado pelo desejo do deplorável estado de mendicância, para que a dignidade voltasse a fazer parte de sua vida. Ele aceitou minha proposta sem nem se importar com minhas imposições. Sua tarefa era pegar comigo uma lista, entregar aos comerciantes, pagar pelos mantimentos e me entregá-los. Nada mais que isso. E com a mesma submissão apresentada pelas pessoas que muito necessitavam de contrapartida de um salário, ele fielmente me serviu durante anos. O mesmo nunca precisou ver a mim, nem a minha casa para desempenhar suas tarefas. E dessa maneira eu conseguia ter refeições não tão medíocres, exceto quando os ratos atacavam os cestos trazidos pelo meu serviçal. Bem, quando isso acontecia, eu acabava por me submeter aos restos deixados pelos malditos roedores. Mas acredito que o desfecho dessa relação contratual não seria a mesma se o meu servo possuísse todas as suas faculdades visuais perfeitas. E por conta do meu total confinamento, minhas características assumiram aspectos hediondamente repulsivos. A minha barba cresceu e minha pele foi impiedosamente rasgada pelos sulcos trazidos pelo tempo. A falta de uma exposição substancial ao sol fez com que minha pele, além de enrugada, tornasse mortalmente lívida, de maneira a se mostrar anacronicamente incompatível com a minha idade real. E não digo que é um branco natural para os padrões de alguém que toma pouco sol. Eu digo que a esqualidez do meu corpo é quase artificial, branquíssima, tal como se eu fosse um milenar vampiro preso ao seu caixão. Deixei de ter uma higiene saudável. E muito embora eu já tenha me acostumado com a fétida atmosfera que me norteava, eu afirmo que o meu cheiro é tão repugnante quanto o de uma pilha de peixes podres. A degeneração do meu corpo descarnou os meus membros da mesma maneira que os aturdiu, e rapidamente me tornei incapaz de realizar as tarefas mais simples. Por conta disso, não fui mais capaz de descer para pegar minhas compras ou pagar ao jovem cego, e desde então minha vida se arrasta naquela apenas pela esperança de que alguém se lembre de mim e venha me buscar. E do fundo da minha alma, espero que o cabo Scott Silverstein tenha tido um desfecho diferente do meu, porque o que eu passei, ainda que tenha sido narrado, jamais poderá ser completamente compreendido. Afinal,
O misto da solidão e do horror é uma chaga a qual poucos são capazes de suportar sem levantar a hipótese da autoaniquilação. E graças aos céus, eu consegui postergar a minha morte. Alguns ratos vieram farejar meus excrementos. E por sorte, eu consegui agarrar 2. Graças a isso continuo falando. Mas sei que essa é apenas uma ilusória fatia de esperança e que nada me poupará do destino, das trevas que eu andei buscando, quando na noite do 3 de maio eu me tornei alguém tão desprezível quanto um vulgar saqueador de cadáveres. Essa é a única maneira de escancarar o que realmente eu sou, porque seria impossível atribuir a mim outra característica, após eu ter impedido a devolução das únicas demonstrações de amor oriundas da guerra. E de certa forma, eu acolho o meu desfecho e assumo merecê-lo por ter roubado as alianças retiradas de tantos soldados mortos. Sobre o autor. Nascido em 1992 e criado na cidade de Corumbá, Eduardo da Costa Mendes é um sul-mato-grossense de raiz e de grande apreço por suas origens. É desenhista também, aficionado por contos. Usa suas inspirações em Robert E. Howard, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe e tantos outros. Ele também usa seus conhecimentos de ex-militar para compor e incorporar suas ficções. E agora eu falo. Interessante seu conto. É um ótimo exercício de escrita, ele segue bem a linha do Edgar Allan Poe, né? do Gato Preto, quando ele já está no final da vida ali, né? Contando algo terrível que já aconteceu, e tantos outros contos do Lovecraft, que também segue essa linha do narrador, né? Que precisa morrer em paz e por isso ele quer contar o que aconteceu.